vá, 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 vá filosofia van, Laxon, vá, vá, vá. Olá, eu sou Zé Guilherme, você está aqui no Entre Meios, canal de entrevista no YouTube, com uma entrevista nova toda semana, com uma personalidade, um convidado ou uma convidada com assuntos novos. Toda quarta-feira, 19 horas. Já que você está aí, eu quero te convidar para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber notificações com antecedência, comentar e curtir. Vem com a gente, um papo leve, informal e divertido. Eu sempre começo esse papo, essa prosa, pedindo para o convidado falar um pouco sobre a pessoa que ele é. Quem é André Teles? Olha só, eu sempre fico um pouco confuso, né, na hora de responder. Mas eu sempre falo que eu sou do som, assim, eu sou da música, né? Eu sou da música. Eu não falo sou músico, não falo sou técnico de som ou algo assim, mas eu falo sou do som, sou da música. Eu sinto mais ou menos que é meio por aí, né? Eu acho que eu me descobri muito na música, no som, e principalmente com essa coisa dos ouvidos, assim. Eu sou uma pessoa que tá sempre ouvindo as coisas, não consigo desligar os meus ouvidos, e acho que isso me define um pouco. Mas eu vou ser um pouco mais indiscreto. Eu tô Claro. querendo saber quem é o André. Família, origem, de onde vem, onde nasceu, um pouquinho dessa história de bastidores. Eu sou paulistano, né? Sou dali da região da Vila Mariana, sempre morei por ali na minha juventude e infância. Estudei nos colégios estaduais ali da região de Mirandópolis, ali para a região da Saúde. E eu fiz o meu ensino médio ali na ETEC Getúlio Vargas, que foi um lugar que foi muito legal de conhecer a galera das escolas técnicas, né? Que foi um pouco mudar o meu universo, né? Sempre fiquei meio deslocado na escola. Quando eu fui ali pro colégio, conheci a galera que era diferente, igual eu. Gostava de música, gostava de cultura, ia no teatro. E aí, mais ou menos por aí, né? Sempre gostei de artes no geral, assim, né? Então, minha família sempre me levava no teatro, sempre me levava pra ver show, escutava muita música em casa. Meu pai gostava muito de música, de rock, de música mais antiga. E sempre foi um ambiente, assim, musical em casa, né? Meu tio tocava quando era mais adolescente também, mais jovem, e aí a gente sempre ouvia rock, né, quando eu era mais novo. Né? Que época que foi essa que você estudou no Getúlio Vargas? Eu estudei na Getúlio Vargas, foi 2005 até 2007. Então, né? André, a tua formação primeira, pelo que eu tive vendo no teu histórico, é composição na Unesp. Isso. Conta um pouco dessa experiência. Eu entrei na composição, assim, um pouco mais espelhado num grande amigo meu, Sérgio Abdala, né, que é parceiro, era um músico, e ele entrou na Unesp um pouco antes de mim, na mesma época, assim, a gente se formou na mesma época no colégio. Ele entrou, e aí eu, tava querendo muito estudar música, né, sempre quis estudar música de maneira mais formal e tal. Eu fui músico autodidata, né, até essa época. E aí ele tava mexendo com música experimental e tava mexendo com essas coisas, e eu fiquei muito encantado, né, por esse meio, né. Mas eu demorei um pouquinho para me formar, assim, para conseguir passar no vestibular, para passar no vestibular, para entrar na faculdade. Foi um período meio difícil, assim, eu prestei umas 3 vezes para entrar, sabia que era o que eu queria, né, e já tava trabalhando com teatro. Então, assim, saí do colégio, né, do colegial e do ensino médio, e aí já tava querendo, tipo, mexer com artes, assim, tava trabalhando, tocando com a banda e trabalhando como técnico de luz e técnico de som de alguns espetáculos de teatro. Já tava ali, o bichinho já tinha me mordido ali um pouco, né? Então eu entrei na faculdade já um pouco inserido num mercado meio paralelo ao mundo da música, né? Paralelo, assim, a parte técnica, né? Não é exatamente você tá lá no palco, mas já tá no apoio, tá ou na luz ou no som, então já tava meio por dentro desse outro mundo, esse mundo invisível, né, da arte, as pessoas que são invisíveis que estão operando a coisa junto, né. Então eu entrei na faculdade já mais ou menos inserido nesse lugar. Aí a faculdade é quase que uma outra história, assim, uma coisa meio paralela, né, foi duro me formar em música, assim, é meio puxado a coisa toda, assim, tem um ambiente muito militar. Mas além da formação em composição na Unesp, tem a formação em sonoplastia. Isso. Na SP Escola de Teatro. Exatamente, que foi também, eu entrei na Unesp depois da sonoplastia, foi uma coisa meio doida. Eu entrei na sonoplastia, aí eu fiz um ano, tava querendo também entrar na faculdade, né, e fazer a formação de graduação, e aí no meio do curso, que o curso da sonoplastia eram 2 anos, no primeiro ano eu passei na Unesp, aí eu passei no vestibular, consegui depois de 3 vezes tentando, passei no vestibular. Aí eu falei,
tá, vou fazer as duas coisas, uma de manhã e outra à tarde, vou tentar dar conta. E é impossível dar conta de 2 cursos puxadíssimos, assim, né? Eu falei, não vou conseguir. E trabalhar, né? Porque eu já trabalhava também. Falei, não vou conseguir, vou ter que fazer uma escolha. Aí eu falei, eu vou trancar a sonoplastia e vou fazer a faculdade, depois eu faço o curso. E aí eu entrei e fiz um ano da Unesp. E aí comecei a ficar... eu gostava tanto da SP, gostava tanto da sonoplastia. Aí eu tranquei o Unesp pra voltar, fazer um ano de sonoplastia, concluir e voltei inserido numa outra turma da faculdade. Foi uma loucura, assim, foi esse sanduíche aí. Mas aí eu consegui entrar na faculdade um pouco mais liberado, porque a experiência que eu tinha na sonoplastia lá na SP Escola de Teatro, mais coletiva, de criação, de conhecer muita gente que estava criando música para teatro e sonoridades gerais, né? Não só música, não só técnica e escrever música, partitura, fazia falta, a experiência coletiva de estar ligado nas outras áreas. E aí eu dei essa trancada ali, voltei. Fora todas as vertentes de trabalho que você já passeou por elas, eu tenho a informação de que para você um dos pontos fortes desse teu percurso é o lado compositor de música eletroacústica. Né? Sim, então eu queria que você contasse um pouco desse percurso pra gente, sobre a tua experiência como compositor de música eletroacústica. É muito legal falar, né? Porque geralmente eletroacústica é uma coisa que as pessoas ouvem e elas não têm, às vezes, a mínima noção do que é, o que pode ser. E quando eu faço o paralelo com algumas coisas mais palpáveis, fica mais fácil, né? De pensar na própria sonoplastia, né? Por exemplo, que é um uso artístico do material sonoro, mas que não tá ali fazendo uma música que a gente já escuta e reconhece também como música, com notas musicais, com instrumentos convencionais. A música eletroacústica geralmente ela tá se utilizando de sons previamente gravados ou sons que são meio compostos de maneira eletrônica, mas para criar essas camadas que sim vêm dessa escuta musical de talvez uma narrativa sonora, né, de algum assunto a ser contado, mas que ela não se apoia necessariamente em, por exemplo, harmonia ou conceitos da música que a gente consegue reconhecer em diversas culturas musicais. Tá bem próximo da música experimental, só que ela é ouvida e composta para ser apreciada numa situação de concerto musical, como você vai sentar numa poltrona para ouvir essa música que sai dos alto-falantes, por exemplo. Que ela pode ser gravada com sons concretos, sons do mundo real, pode ser composta até com instrumentos musicais, mas às vezes usados de maneira não convencional. É uma escuta um pouco mais aberta do que quando a gente pensa em música, canção, ali uma música que tem um refrão, que tem uma coisa, ou mesmo numa música clássica, erudita, que tem uma ordem e uma forma pré-estabelecida. O campo da música eletroacústica ele é muito aberto, na verdade, né? Ela está sendo feita para ser escutada num ambiente de concerto. A minha aproximação com música eletroacústica já veio desse encantamento de mais novo, assim, de querer ser meio rebelde, né? Assim, de tipo, não gostar muito de coisa convencional. Não, tocar o instrumento muito certinho, fica ali e tal, tocando notinha muito bonitinha. Eu queria sempre sujar um pouquinho alguma coisa, né? Vou colocar um ruído aqui, vou fazer uma coisa mais torta. Gostava de música que não fosse muito previsível. Eu queria o imprevisível, eu queria essas coisas, né? E aí a gente queria fazer barulho um pouco, né? Também no final da adolescência. E aí o caminho da música experimental, assim, que viesse desse lado, tá muito próximo da sonoplastia mesmo, né? É um jeito de você criar sons e criar camadas, texturas, às vezes que não são dessa escuta tradicional. Então, acho que para mim o caminho foi meio natural de pensar que esse seria um lugar de compor, um lugar para explorar, que foi o caminho que eu fiz na graduação, né? A minha graduação tem especialização em música eletroacústica, que já é uma coisa não muito convencional, pouca gente até sabe do que se trata, né? Mas foi muito natural para mim, assim, ir para essa vertente, né? Não que não tenha os seus desafios, as suas tretas no caminho. E dentro desse nicho da música eletroacústica, você tem algum trabalho específico que as pessoas possam escutar? Eu fiz algumas coisas com o pessoal do Nova Música Eletroacústica, NME, tá disponível na internet. Tem o meu trabalho com trilha sonora de teatro, que aí também se apoia em muitas coisas de música eletroacústica, assim, de técnicas. Não que seja esse
esse ambiente, né? Mas que se apoia nessa sonoridade mais geral. E a peça que eu fiz para a própria formatura do curso, né? Que aí foi apresentada lá, né? A gente montava 27 alto-falantes no teatro, era uma coisa bem maluca, assim. Aí jogava essa música para vários espaços. Além de compor, a gente jogava e fazia uma difusão dessa música nos ambientes do teatro. Era super legal. E aí ela chama Estudo, é uma música experimental que eu fiz lá na Unesp. Vamos lá, vamos conversar. E para começar, eu queria que você contasse um pouco dessa história de Nicei Paulistano. De onde você vem, quem é o Philpo, família, origens, para situar um pouco os nossos ouvintes aí, conhecer um pouco dessa pessoa da qual a gente vai falar sobre o trabalho daqui a pouco. Eu sou nascido em São Paulo, paulistano, do bairro do Rio Pequeno, né, periferia aqui de São Paulo. As origens, inclusive musicais, também vêm dos ancestrais japoneses, né. Aí tem essa questão também que eles são da ilha de Okinawa, né, que é uma ilha bem ao sul do Japão. E tem várias questões relacionadas ao território de Okinawa, que era um reino independente, né, até o final do século XIX. O ano do nascimento do meu bisavô, que veio de lá, ele tinha acabado de ser anexado, né, era o reino de Ryukyu, né, e aí depois eles migraram para cá, mas era uma coisa nova, então eles vieram muito com acho que muito da cultura tradicional, né, dessa ilha, ainda com grandes diferenças, até hoje tem, né, em relação ao Japão central, né, ilha central, mas naquela época, que nem eu falei, ele nasceu 5 anos depois que foi anexado, então ainda tem a língua, né, e toda a questão da música, inclusive, né, que é bem específico de lá, tem muita coisa diferente do Japão. E essa é o lado da origem da parte okinawana, né, utinante, né, que eles falam. E a outra parte, que é da minha mãe, que é pessoal daqui dessa região do ABC, né, na época que era tudo roça, né, o pessoal era tropeiro, violeiro, catireiro. Tem também essa veia musical desse lado, né, o caipira. E os meus bisavós, né, Shunkó e a Kaná, era um casal, eles tocavam sanshin, que é um instrumento tradicional lá de Okinawa. E eu herdei os instrumentos, inclusive eu não cheguei a conhecer os dois, mas eles têm essa tradição musical, né, e da parte isso do meu avô paterno. Da minha avó, outra herança, né, que tem a marcenaria, né, o meu bisavô era carpinteiro e tocava violino, mas ele também não cheguei a conhecer, então desse lado tinha essa veia toda musical, e do outro lado da minha mãe tem essa questão da música caipira muito forte, né, dessa cultura tropeira aqui de São Paulo, interior de São Paulo. E a outra parte também que eu conheci meu avô, né, de origem polonesa, né, que eles vieram, a mãe dele veio da Polônia para cá, mas é uma mistura grande, né? Pois é uma mistura bem interessante, que aí resulta nessa coisa do compositor, cantor, violeiro, rabequeiro, arranjador e, inclusive, artesão, né? Porque você constrói instrumentos também. Eu queria que você contasse um pouco desse teu encantamento com os ritmos, digamos assim, são ritmos brasileiros, mas muito referenciados como ritmos nordestinos, né? O teu trabalho tem um mix, né, uma mistura desses ritmos daquela região do Nordeste com os ritmos da região Sudeste. Conta um pouco desse teu encantamento com essa musicalidade. Já demos uma pincelada aí, porque tem um encantamento que vem desde Okinawa até o Nordeste, né? O contato com a música caipira e nordestina primeiro veio pela discografia, né? Meus pais gostavam muito de música, cantavam em coral, e aí eles sempre deram acesso assim à discografia, principalmente Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Quinteto Armorial, muita música caipira, né? Tinha essa tradição, minha mãe gostava muito, meu pai também, que nasceu no Mato Grosso do Sul, né? Então tem esse lado da viola, né? Caipira, viola de 10 cordas, muito forte. Também um contato com a cultura caiçara, né? Que é da onde eu peguei o aprendizado todo da rabeca, que é principalmente lá na Ilha do Cardoso, onde eu frequento desde que eu nasci, né? Meus pais frequentavam antes de eu nascer. E aí veio o contato com o fandango caiçara, que é uma música caiçara, né? Mas é mais próxima dessa linha da música caipira, cantada em 2 vozes, com violas, uma viola bem específica de lá, né? E as rabecas, né? Então a rabeca mesmo me pegou desde aí, assim, quando era das várias manifestações que tem nesse universo do fandango, além do baile, né, dançado, a parte mais profana, né, que o pessoal fala que não tem ligação religiosa, tem a parte religiosa com as folias, né, folia do divino e folia de reis, né, lá eles chamam de reiada. E quando eu era criança, uns 3 anos, eu peguei, né, as últimas saídas da folia
de Reis, né, da Reiada. E aquilo me marcou bastante, né? Tem toda aquela parte ritualística tal, de ficar no escuro e lá não tem energia elétrica, não, até hoje é com luz solar, né? Mas na época era luz de vela lampião. E aí todo aquele processo dele chegando, tocando, cantando, aquilo me marcou muito. Então foi o primeiro contato muito forte com a música. E a primeira coisa, assim, mesmo que deu quando acenderam a luz, né, da sala, parece que acendeu a luz da música e de toda essa veia, né, musical pra mim. E aquilo marcou muito, a melodia, eu fiquei com essa melodia, eu e minha irmã, né, ficamos com aquela melodia por muitos anos, né, tipo, guardada mesmo, só fui, depois que peguei de fato uma rabeca na mão, tocar, né, aí fez a conexão toda com essa história. É interessante que eles ficaram mais de 21 anos, acho que, sem tocar, né? Essa folia específica. Então eu tive contato aos 3 anos, depois ao vivo eu só fui ver depois de 20 e tantos anos, né? Mas essa foi o primeiro despertar. Aí depois com o forró, eu já estava tocando rabeca, e aí o instrumento me levou a essa música nordestina, a vivência de tocar, né? Que antes eu escutava discografia e tal, mas a vivência de tocar veio por causa da rabeca, por causa do forró de rabeca. Eu já tocava rabeca nesse contexto do fandango, caiçara, e aí depois eu cheguei até o forró de rabeca, né? E você teve uma participação bastante significativa num festival na Alemanha, né? Como é que foi a receptividade desse mix de musical que você faz lá fora? Eles geralmente são encantados, né? Os gringos, de uma forma geral, se encantam muito com a música brasileira. Sim. Eu imagino que devem ter se encantado especificamente com esse mix que você faz. Conta um pouquinho desse festival, como é que foi a tua participação? Esse festival é um festival específico de forró, né? E aí já dessa linha, talvez terceira, né, boom que deu do forró aqui no Sudeste, principalmente, do forró universitário, né? Então nessa época começou a estourar forró aqui no Sudeste e muita gente desse nicho foi para a Europa. Então começaram a se formar, e esse daí foi um dos primeiros festivais lá, né? Festival Forró de Domingo. E aí eles tem essa ligação com essa terceira leva, né, de forró dos trios, né, que trio Virgulino, aí depois os grupos aqui de São Paulo, Fala Mansa, e depois se expandiu, né, aí foram voltando, puxando o fio, né, e chegando Dominguinhos, Oswaldinho, Sivuca, Luiz Gonzaga, os trios todos, né, então o contexto que a gente foi esse, assim, do pessoal já ficcionado, né, pelo forró. Tem vários festivais de forró lá na Europa, né, na Europa inteira, todo fim de semana, a partir do período de verão, assim, até comecinho do inverno, tem, aliás, rola o ano inteiro, a parte forte mesmo é o verão, mas rola todo fim de semana. Uhum. E aí a gente foi nesse contexto, o pessoal já com essa cabeça e ouvido aberto, né? Inclusive a questão da dança, né? O pessoal dançando pra caramba, falando a língua, isso é super interessante, né? Bacana. O pessoal, para aprender a dançar, tocar minimamente ou entender, ele já aprende a falar a língua, então entendem as letras, né? Então tem toda essa questão. Então quando a gente chegou lá já estava com tudo bem encaminhado, assim. O que foi o diferencial, talvez, é que dentro desse nicho não tenha tanto forró de rabeca, né? Uhum. Já teve antes, né, com o Mestre Ambrosio, ele abriu mesmo as portas, né, pro forró de rabeca, mesmo não sendo exatamente desse nicho, né? Ele estava ligado ali ao pessoal de Pernambuco, Mangue Beat, e transitava naquela época, né, 2090, dentro desse nicho do forró, mas hoje em dia tem poucos, né? Então, poucos grupos com rabeca, então o diferencial talvez tenha sido esse, né? Uhum. Aí vem todas essas misturas que você comentou, o forró com a rabeca, com a viola. Mas foi bem bacana, assim, a recepção. E tanto esse movimento rola que o pessoal tem muitas músicas, né, dos discos das bandas anteriores, músicas minhas, músicas dos grupos que eu tocava, que já tocavam, né? Eles discotecam muito, né? Então, coisa interessante da gente tocar, teve até, eu fui com um trabalho, né, do Fio Piafeira, né, que é um segundo trabalho de forró. Antes eu tinha o Pé de Mulambo. E aí tive que pegar uma ou duas músicas, pelo menos do grupo anterior, músicas minhas em parceria, e pra tocar, né? Porque o pessoal, as bandas que já foram antes, né, os amigos aqui desse nicho de forró, falavam, estão tocando sua música lá, tal, na discotecagem. Às vezes mandava gravação de celular, né, falando que tava rolando, aí eu retomei, né, incorporei no repertório essas músicas antigas. Mas já tava rolando, assim, a gente chegou com um ambiente bem favorável, né. E nessa participação você teve a satisfação de fazê-la ao lado de Oswaldinho, do acordeon, sim, né? Que é uma figura importantíssima na nossa história musical, referência do acordeon, né? Já que você falou nesses dois grupos, esses dois trabalhos, vamos falar um pouquinho mais deles, né? Você falou que você
captou repertório de um para levar, já que o pessoal já estava curtindo. Comenta um pouco desses teus projetos aí. O Pé de Mulambo foi o primeiro grupo de forró de rabeca que se consolidou, né? Que eu formei alguns grupos na época da faculdade, eu fiz faculdade bacharelado em violão, e lá na faculdade a gente fez um primeiro grupo, e aí se desfez e foi meio que misturando com os futuros integrantes, né, do Pé de Mulambo. A gente formou o grupo em 2007, acho, talvez um pouquinho antes. E aí a gente atuou até 2014, né? Então, era um trio, né, com Rabeca ou viola, né, eu fazendo os vocais, e o Guluga no zabumba, pernambucano, de Recife, e o Rony Gomes no triângulo, percussão, ele de Olinda, Pernambuco também. E aí a gente rodou bastante com esse trabalho, né? E aí o primeiro disco que a gente gravou em 2011, até foi indicado, né, pro Prêmio da Música, foi finalista do Prêmio da Música. E aí as músicas deram uma espalhada legal, né? Tanto no meio do forró como em outros meios, né? Até hoje vira e mexe pinta, né? Uma coisa assim de algum lugar tocando, alguma referência, né? E aí esse grupo gravou 2 discos, né? Segura essa Munganga aí, menino, de 2011. Segura essa munganga aí, menino. E Giro Solto, de 2013. Vem dançar a ciranda, cirandeiro. A ciranda vai começar. De mão dada ciranda, forma a roda pra gente girar. Eu sempre começo o bate-papo pedindo pro convidado ou para a convidada contar um pouquinho de quem ela é antes da profissional, antes de quem é profissionalmente. De onde vem, onde nasceu, origens, família. Conta um pouco dessa história para depois a gente entrar mais aprofundadamente na tua formação e na tua especialização, que é o trabalho com a voz. Ótimo. Bom, eu sou nascida em São Paulo, né, de uma família bastante diversa, porque minha avó era pianista e acho que a música fazia parte da nossa vida desde a gente ser pequeno. Então eu sempre ouvia a minha avó tocar piano e achava aquilo maravilhoso. E quando pequenininha, tinha uma vizinha que tocava violão na sacada da casa dela. E eu achava aquilo muito interessante. Naquele tempo as ruas de São Paulo eram mais silenciosas, né? E a gente conseguia ouvir o que o vizinho fazia do outro lado da rua. E ela era muito simpática e sempre me chamava, dizia, que música você quer ouvir? E eu pedia uma música de criança. E aí achei aquilo lindo, maravilhoso e resolvi pedir para o meu pai e para minha mãe que eu queria aprender a tocar violão. Mas eu ainda não tinha ido para a escola para aprender a ler e escrever. E a professora disse, não, mas não tem problema nenhum, ela vai aprendendo por imitação. Aprender a ler e escrever, né? Outra coisa. Outra coisa. Outra leitura. E foi assim que eu comecei a minha relação com a música e com a voz. E foi muito interessante, porque eu ficava olhando o jeitinho como ela tocava e depois chegava em casa e copiava tudo o que ela tinha feito na aula. E esse lado sempre foi um lado muito presente na minha vida, dessa coisa da música, da arte. Depois eu fui fazer escola de teatro quando era pequena e fui para o balé. Então as artes sempre tiveram muito presentes na minha vida. Mas ao longo do meu processo de adolescência, eu acho que veio à tona a necessidade de cuidar e apoiar o outro. Isso para mim foi algo importante para mim na adolescência. Então eu fiz parte de muitos grupos que apoiavam crianças pequenas, que brincavam no final de semana, e tudo muito voltado para a diversão, para a arte, para essa coisa da alegria, né? E no colegial isso passou a ficar mais presente ainda. Então, nos intervalos da escola, eu era sempre convidada para cantar no pátio da escola, então pegava o violão, cantava e todo mundo cantava junto. E eu acho que esse movimento de estar junto com as pessoas sempre foi muito importante para mim. E aí, depois, a vida foi me levando para outros caminhos, né? Eu casei, fui morar fora de São Paulo, morei no interior muitos anos, uma experiência rica demais, porque era um lugar muito carente, mas
aberto a muitas possibilidades. E aí voltei para São Paulo anos depois, já com 2 filhos pequenos, né, que hoje já estão adultos. E eu acho que esse contato meu com a arte, com a música, com o teatro, isso sempre foi uma paixão. E até é interessante você me fazer essa pergunta, porque quando criança, nas férias, eu sempre montava 2 peças de teatro com os amigos da praia onde eu frequentava. E aí nisso eu fazia cenário, inventava músicas, colocava uma série de coisas ali para deixar a peça mais divertida e depois a gente apresentava. Então acho que tem esse lado artístico que está dentro de mim e que me faz gostar tanto de lidar com a voz que a gente chama de voz artística. Eu geralmente aguço, cutuco com essas perguntas de quem é essa pessoa, das origens, etc e tal, porque sempre vem coisas interessantes daí e que de certa forma reportam a raiz de onde vem o desejo ou de onde vem o envolvimento do convidado ou da convidada com o trabalho que ela faz, né? Uhum. Então assim, óbvio que eu já conhecia, já sabia que você é cantora, já sabia que você tem uma relação também com a área artística por meio do canto, que você toca instrumento, etc. Tal. Mas esse envolvimento já desde criança com o cuidar do outro, o expor, né? Usar a voz, mesmo que ainda de forma como hobby, como brincadeira, de uma forma lúdica, eu acho que no fundo é a base, o alicerce do que veio depois, né? Provavelmente foi isso que acabou trilhando o meu caminho para a questão da voz, porque o trabalho de voz na fonoaudiologia, ele tanto pode abranger as questões mais ligadas aos problemas, às alterações vocais, como pode ir mais para a área da voz artística. E aí eu trabalho com cantores, com atores, locutores, e eu acho que por ter tido essa curiosidade na infância de trabalhar com a arte, eu acho que isso acabou me levando a fazer um percurso mais definido para a voz artística. Pois é, que começou, pelo que eu tenho conhecimento, com a curiosidade com relação ao coral da PUC. Isso, né? Exatamente. Foi quando eu entrei na PUC, eu vi um anúncio que tinha seleção para o coral e fui fazer a prova. E o maestro, na época, ele chamava Renato Teixeira. E foi maravilhoso, eu cantei os 4 anos da PUC, nos apresentamos em vários locais e lá eu pude poder escutar a diferença das vozes, porque quando você vai para o coro, são muitas vozes que tem que se juntar e criar uma voz única, né, de vários naipes. E isso foi incrível, porque a gente ouvia milhares de vozes faladas, absolutamente diferentes, cantadas diferentes. E quando se juntava aquilo no coro... Era uma outra voz. Uma outra voz, né? Então essa multidimensionalidade da voz é algo que de fato me encanta. E aí eu vou pegar o gancho que a gente falou aí, você falou de a voz falada, a voz cantada e uma voz outra que se juntam todas essas, para falar um pouco sobre a diferença entre o uso da voz falada e o uso da voz cantada. A gente, em geral, até mesmo nós da área do canto, os cantores, etc. Tal, a gente demora, às vezes, ou tem uma certa dificuldade de entender que são 2 áreas de emissão diferentes, né? E que precisam de cuidados diferentes e atenções diferentes, né? Então eu queria que você contasse um pouco o que diferencia, como é que é essa diferença entre a voz falada e a voz sendo usada para o canto. Tá. O indivíduo que canta, ele tem a voz dele quando ele fala e tem a voz dele quando ele canta. Estas vozes, às vezes, são muito diferentes. Às vezes você ouve, por exemplo, uma certa rouquidão numa voz falada que você não escuta na voz cantada. E vice-versa, ao contrário. Quando a gente fala,
a nossa fala acontece numa região da tessitura, né? A tessitura são as notas, as frequências em Ré que o indivíduo tem. A gente tem dois aspectos importantes. A gente tem a extensão vocal, que é o mais grave que eu dou e o mais agudo que eu dou sem nenhuma qualidade, por exemplo. E a tessitura é aquilo, até o mais grave ou até o mais agudo que eu vou, mas com qualidade, com beleza. Poderíamos dizer que é a área de mais conforto. Isso, mas não só de mais conforto, mas de mais beleza mesmo da voz. Ou seja, é uma área em que você consegue emitir a voz cantada com mais precisão, com mais beleza e com conforto. Junta tudo isso. Isso. Você consegue fazer isso se sentindo à vontade. Sem grandes esforços. Isso, para fazer. Então, na voz falada, a gente vai usar só um pedacinho dessa tessitura, porque a gente faz inflexões quando fala, né? Então eu posso dizer para você: oi, Zé. A minha voz foi lá para um agudo. Nossa, puxa, tô tão triste hoje. A minha voz foi para um grave. Então, na voz falada, a gente tem essa variabilidade melódica e ela é muito importante. No teatro, no trabalho de locução, essa melodia que se coloca na voz, que a gente chama de expressividade vocal, ela é fundamental para que você traga o texto, porque senão o texto fica uma coisa sem graça, né? Uma coisa lida sem nenhuma emoção. E a emoção, ela precisa dessa expressividade. A gente sabe que na voz falada a gente vai usar um ajuste muscular que prioriza a atividade do músculo da prega vocal, que é um músculo muito importante. Mas quando a gente vai para o canto, a gente vai para notas mais agudas que vão exigir que a gente use um outro músculo que faz parte do conjunto de atividades para que a voz seja produzida, mas é um músculo que não é o músculo da prega vocal, é um músculo que a gente tem aqui fora, que a gente chama de cricotireoide, e esse músculo alonga a nossa prega vocal. Porque se a gente pensar nas cordas do violão, a gente tem um pouco a noção do que acontece com a nossa voz. Se a gente pensar no misão aqui do violão, aquele gordinho em cima, ele é mais grave e a corda é mais gordinha. O mizinho, que é a cordinha de baixo, também é um mi, mas é uma corda mais fininha. É isso que acontece com a nossa voz quando a gente produz sons graves ou sons agudos. Então, quando a gente tem um som grave, a nossa prega vocal vai estar mais gorduchinha, porque a gente tem menos ação desse músculo cricotireoide, que é o tensor da prega vocal. Quando a gente vai para os agudos, ele entra em ação. E aí ele tensiona a musculatura que está aqui dentro da nossa cartilagem tireoide. E aí ele estica e a corda vocal fica fininha e vibra muito na pontinha.